Olá, alunos. Boa tarde, tudo bem? Sou o professor Luiz e nós estamos aqui para mais uma aula de História. E como vocês podem ver, o tema da nossa aula hoje será Império Romano. Ok? Vamos então iniciar a nossa aula falando um pouquinho sobre a República. Durante a República vai acontecer a grande expansão territorial romana, liderada e chefiada pelo então general Júlio César. Júlio César, que junto com algumas pessoas formaram aí o primeiro triunvirato. Após a morte de Júlio César, forma-se então o segundo triunvirato. Este segundo triunvirato agora formado por Marco Antônio, Lépido e Otávio Augusto. Este último, por sua vez, Otávio Augusto, derrota Marco Antônio e Lépido e torna-se o primeiro imperador romano. Com isso, ele concentra o poder em suas mãos. Todo o poder agora de Roma estava centrado em suas mãos. E qual o benefício disso? Agora o imperador podia criar ou rejeitar leis, ele poderia convocar o Senado e as assembleias e intervir militarmente em Roma a qualquer momento. Mas também, Otávio Augusto, por sua vez, trouxe aí, ou iniciou, a chamada Pax Romana, que durou por mais de 200 anos. O que vem a ser a Pax Romana? São reformas do governo que trouxe estabilidade ao Império Romano. O que nós podemos destacar como estabilidade? Primeiro, definiu os limites do Império, através das fronteiras, distribuiu terras aos soldados, confiou a administração de algumas províncias a alguns senadores e trouxe modernização à cidade de Roma, que na época tinha cerca de 1 milhão de habitantes. E também, durante o Império, trouxe aí também um forte crescimento econômico e a expansão do comércio romano. Com esse expansionismo do comércio, passou então agora a existir uma única moeda no Império, a chamada denário, que vocês podem ver aí na imagem a seguir. Ok? Mas a história do Império Romano não acaba por aí. Desde a formação da cidade de Roma, lá na monarquia, passando pela república, vai existir entre a sociedade duas classes importantes. Os patrícios, grandes proprietários de terras e homens ricos, e os plebeus, que eram pequenos proprietários de terra e pobres. Esses conflitos existentes entre essas duas classes vai desagradar o governo romano. E para amenizar um pouco esses conflitos, vários imperadores vão aderir aí à política de pão e circo. O que vem a ser essa política de pão e circo? Consistia em agradar a plebe, oferecendo trigo e espetáculos circenses. O que nós podemos destacar aí para vocês como espetáculos circenses? Primeiro, nós temos que destacar que esses espetáculos aconteciam nos chamados anfiteatros. O que eram os anfiteatros? Eram mega construções para divertir a população. E como destaque de anfiteatro, nós temos aí o Coliseu. Vocês podem ver a imagem aí. Podemos destacar também para vocês o velódromo. No Coliseu acontecia a luta de gladiadores e também de gladiadores com feras, como leão, tigre e outros animais enormes. E nos velódromos aconteciam as chamadas biga ou quadriga, que eram corridas de cavalo. Então, com essa política, os imperadores tentavam agradar ou diminuir a insatisfação da plebe. Ok? Como destaque ainda do Império Romano, eu quero destacar aqui a religião. A religião romana, por ser politeísta, ela vai ter aí grande influência da religião grega, principalmente
no que se refere aos deuses. Por exemplo, o deus Júpiter, ele vai ser inspirado no deus Zeus, que é o principal deus grego, ok? E assim por diante, né, nos demais deuses romanos. Vários deuses romanos vão ser inspirados nos deuses gregos, que também tinha a sua religião politeísta, ok? Na religião romana, o que se destaca e o que se diferencia da religião grega vai ser aí o culto ao imperador como forma de lealdade, ok? Outra coisa muito importante sobre a influência dos romanos na sociedade ocidental, no caso nós, é o latim. O latim, que por sua vez era o principal idioma falado no Império, ele vai dar origem a outros idiomas. No caso, o português, francês, espanhol, italiano e assim por vai. Nas chamadas línguas neolatinas, ou seja, que tiveram sua influência e sua formação no latim. Ok? No campo da corpus juris civilis, que vai ser aí conhecido como direito romano, o código de leis escritas que os romanos tinham de forma oral, também vai influenciar a nossa sociedade. Mas eu quero destacar aqui agora para vocês, né, o destaque dos romanos na engenharia. Observem as imagens que vocês têm aí no slide, nas termas e nos aquedutos. As termas eram chamadas casas de banho e os aquedutos, canais para transporte de água. Tudo isso existiu graças aos romanos. Por isso, eles vão ser aí grandes engenheiros e muito importante para a engenharia atual. Outro destaque que eu quero dar para vocês também sobre a história do Império Romano é a ligação entre o Império e o cristianismo. O que o cristianismo tem a ver com o Império? Primeiro, Jerusalém, quando Jesus viveu, era uma província de Roma. E muitas pessoas acreditavam que Jesus, sendo o rei dos judeus, libertaria os romanos do cativeiro romano. Ok? Então, começa por aí. Mas o foco do cristianismo está em alguns pontos que eu coloquei para vocês nos slides. Observem aí. Jesus, como líder do cristianismo, ele pregava o amor a um único Deus, a religião monoteísta, que ia contra os princípios da religião romana. Jesus também pregava contra as autoridades romanas, trazendo aí insatisfação aos líderes do império, principalmente ao imperador, que recebia culto dos romanos. Jesus também difundiu o cristianismo no Império Romano, causando aí uma decadência da religião romana. E com isso, causou a diminuição do poder do imperador. Vejam então algumas influências do cristianismo. Por conta dessas influências, os imperadores, eles vão começar a perseguir os cristãos. E o que vai acontecer com os cristãos? Primeiro, eles vão ser aí perseguidos por conta da sua religião. Os cristãos, eles eram perseguidos por não crerem nos deuses romanos, por se recusarem a cultuar ao imperador e por não defenderem a existência de um Deus único e universal. Para fugir da perseguição, os cristãos reuniam-se nas catacumbas, que eram galerias subterrâneas, onde oravam e sepultavam os seus mortos. Então vejam aí a vida difícil que os cristãos tinham durante o Império Romano. Ok? Após a grande pregação de Jesus, de Paulo e Pedro, seus apóstolos, irá começar toda essa perseguição. Ok? Após a morte de muitos cristãos, também os imperadores ordenavam aí a destruição
das igrejas, trazendo aí grande decadência ao cristianismo. Porém, não fica por aí. Já ouviu aquele ditado que diz: se não pode com o seu inimigo, junte-se a ele? Pois bem, foi o que os imperadores romanos fizeram. Mesmo após tantos anos de perseguição, os imperadores não conseguiram diminuir a força do cristianismo. E com isso, o imperador Constantino, ele vai conceder liberdade de culto aos cristãos no ano 313 depois de Cristo, já na nossa era, a liberdade de culto, ok? Através do Édito de Milão. E no ano 391, o imperador Teodósio transformou o cristianismo na religião oficial do império. E o que temos a ver com isso? O que o cristianismo traz para a crise e a queda do Império Romano? Nada mais, nada menos do que a decadência do poder imperial. Com a decadência do imperador, ligado a outros motivos que eu posso citar para vocês: crise da escravidão, diminuição das guerras e diminuição do poder ou da expansão territorial. Por quê? Sem guerra não há escravo. E sem escravo não há produção, que era o centro da economia naquela época. Ligando tudo isso à desestabilidade que o cristianismo trouxe, nós vamos ter aí a queda do Império Romano. O que vai representar a queda do Império Romano? Nada mais, nada menos do que a divisão em duas partes. Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Ok? Obrigado por acompanhar a nossa aula. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, vou deixar aqui meu e-mail com vocês. Anotem aí: luiscpmarques30@gmail.com. Até a nossa próxima aula. Um abraço. Tchau.